Fala pessoal, belezinha? Tudo na paz? Olha aqui, estou aqui para mais uma aula, né? A nossa terceira parte sobre estrutura geológica. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de rocha e sobre as megaestruturas geológicas definidas pela geologia e pela geomorfologia, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como que funciona essa questão das rochas, né? Para isso é importante a gente entender que as rochas e os minerais têm conceitos diferentes. As rochas são junções de minerais solidificados, com os grãos ou com os cristais muito bem unidos. Já os minerais são compostos químicos resultantes da interação dos processos geológicos e podem ser essenciais ou acessórios na composição da rocha. E aqui eu tenho um granito de um lado, né, e um minério de ferro em forma de rocha do outro. Vamos começar entendendo os principais tipos de rocha. As rochas magmáticas ou as ígneas são aquelas que foram formadas pelo endurecimento direto do magma. Elas são mais antigas e bem mais resistentes. A formação desses tipos de rocha começou há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, ou seja, lá no pré-cambriano. Lembra quando nós estudamos as eras geológicas? Pois é. E elas podem ser intrusivas ou plutônicas, que são aquelas que se solidificaram no interior da crosta terrestre de maneira bem lenta. Ou a extrusiva ou vulcânica, que se solidificaram na superfície, como a lava dos vulcões. Nessa imagem nós temos o basalto e o granito, dois tipos de rocha diferentes. O granito foi endurecido no interior da crosta e o basalto na parte exterior. Aqui nós temos mais exemplos de rochas magmáticas: basalto, andesito, riolito, o gabbro, o diorito e o granito. E lembrando que temos vários tipos diferentes de granito. Vamos falar agora das rochas sedimentares. São aquelas rochas que foram se transformando no decorrer de milhões de anos. Ou seja, pessoal, quando surgiram já, né, os seres vivos sobre a Terra. E com os seres vivos e também as interações externas, né, muitas rochas primárias magmáticas foram se erudindo, transformando em sedimento, foi se desgastando o relevo, os seres vivos foram se acumulando no fundo dos oceanos e, num decorrer de milhões de anos, foram tendo, mediante uma grande pressão, né, foi surgindo novos tipos de rocha, essas rochas sedimentares. Vamos dar uma olhada nos vários tipos de rochas sedimentares? Elas podem ser detríticas ou glásticas, formadas pela decomposição e deposição de detritos de outras rochas pré-existentes, como o arenito. Ela pode ser de origem orgânica, formada pela acumulação de detritos orgânicos, é o caso do carvão mineral, é o caso do xisto. Ela pode ter uma origem química, composta pela deposição e sedimentos de processos químicos. A água é o principal agente desse tipo de rocha, né? É o caso da estalactite e da estalagmites, aquelas rochas que foram formadas nas paredes das cavernas, né? E geralmente elas têm grande porosidade. E aqui imagem, né, do arenito, do carvão mineral como rocha orgânica e dos estalactites no interior das cavernas. Vamos falar das rochas metamórficas. São aquelas que foram formadas e modificadas no interior da crosta mediante uma elevada pressão e também mediante uma combinação química de dois ou mais minerais. Então, quando tem uma pressão muito grande, uma rocha pode se fundir a outra e mudar a sua estrutura. Quando a gente fala em estrutura, a gente está falando o quê? De cor, de dureza, de textura, só que sem deixar de ser sólida. Nós temos vários tipos de metamorfismo, seja ele de impacto, regional, de alta pressão, aqueles que ocorrem normalmente no fundo dos oceanos, um metamorfismo de soterramento, não é verdade? Vamos falar agora das estruturas geológicas. Quando a gente fala em estrutura geológica, a gente fala do tectonismo, ou seja, das forças internas, né, da movimentação das placas tectônicas e como que essas acabou resultando na formação do relevo e nessas megaestruturas.
Tanto a geologia quanto a geomorfologia definem 3 domínios estruturais do relevo. Os escudos cristalinos, que começou lá longe, né? Lá no pré-cambriano, entre 4,5 e 2 bilhões e meio de anos. As bacias sedimentares, começou a sua formação lá no Paleozoico. E os dobramentos modernos, pessoal, as grandes montanhas, que é bem recente, né? Começou aí por volta de 65 milhões de anos. Vamos começar estudando os escudos cristalinos. Eles também são conhecidos como maciços cristalinos ou cratons, né? E ocorreu a sua formação lá no pré-cambriano. Por isso que é mais erodido, é mais rebaixado. E nessa região, pessoal, nós podemos encontrar os minerais metálicos, como o ferro, o manganês, o cobre, a bauxita e vários outros minerais que são utilizados no dia a dia. As bacias sedimentares são aquelas áreas que foram bastante erodidas e rebaixadas e foram preenchidas por sedimentos. E mediante milhões de anos, depois de muita pressão, entendeu? E essa pressão foi juntando a matéria orgânica animal ou vegetal, ou até mesmo de outras rochas, né? Aglutinando e formando um novo tipo de rocha, as rochas sedimentares. Então, as bacias sedimentares, elas possuem diferentes origens. Elas podem ter a sua ação direto das chuvas, né, das brisas marinhas, da era glacial, dos ventos e assim por diante. Algumas podem ser muito elevadas e ultrapassar os 5.000 metros, mas normalmente elas ficam na casa entre os 800 e 2.000 metros de altitude. Nessa região, pessoal, onde tem as bacias sedimentares, é muito comum a gente encontrar os combustíveis fósseis, como o petróleo, o xisto, o carvão mineral, o gás natural. Eles se formam nessa região, né? Os dobramentos modernos, pessoal, são também chamados de cadeia orogênicas ou cordilheiras. Eles são formados na superfície terrestre e resultante das forças tectônicas, ou seja, do encontro entre as placas tectônicas. Esse encontro entre as placas tectônicas resulta no soerguimento da superfície, formando os dobramentos modernos. Tem grandes altitudes, pessoal. Então são as grandes montanhas, né, que a gente conhece. E pelo fato de ficar sempre nas bordas das placas tectônicas, nessa região também tem intensa atividade sísmica, atividade vulcânica e podem ocorrer também falhamentos. Essas estruturas foram formadas no final do Mesozoico e também do Cenozoico. Aqui uma imagem que mostra a formação dos dobramentos modernos, né? É uma animação que mostra o encontro entre duas placas tectônicas e um enrugamento da superfície. Prontinho, pessoal, chegamos ao final. Uma aula bem curtinha, terminamos essa terceira parte. Próximo vídeo, a quarta parte, vai ser de resolução de exercícios, ok? Valeu, gente, até a próxima, fiquem com Deus.